Olá, meus irmãos, vamos aqui para mais um Pode Perguntar. Recebi aqui 3 perguntas, né? Recebi várias, eu vou escolher aqui as 3 últimas para mim poder dar a resposta católica aqui para vocês. Está sendo uma bênção, muita gente enviando aí testemunhos, né? Que estão estudando, que estão se aprofundando, isso é maravilhoso. Você que, desde já eu peço, você dá o seu like, se inscreve aí no nosso canal. Você que não comprou ainda o nosso material de estudo, compra o nosso material, você está ajudando a nossa missão e ainda recebendo um material católico em resposta aos ataques dos protestantes, gente. Então nosso material está muito bom e estamos com um combo promocional. Envia aí uma mensagem para o meu WhatsApp que eu passo para você como que faz para você comprar esse material. Eu te passo as informações. O meu zap está aqui na tela do vídeo, é só entrar em contato que eu te respondo. Vamos sem delongas para as perguntinhas de hoje. Primeira pergunta é: na sua opinião, qual a melhor maneira de estar blindado contra as heresias e seitas, né? Olha, a primeira coisa que eu digo que as pessoas necessitam entender é os 3 pilares da fé católica. Se você tiver um entendimento básico de como funcionam os 3 pilares da fé católica, isso já é o suficiente para você não ser enganado. Então, eu gosto sempre de dizer isso às pessoas. Eu, quando estava saindo do protestantismo, eu estava estudando a Igreja Católica, né, para atacá-la, e eu fui saindo do protestantismo. Por quê? Porque eu entendi os 3 pilares da fé católica. Então, se você fizer um estudo, até recomendo, né, o professor Felipe Aquino, ele escreveu 3 livros, um falando sobre a Sagrada Tradição, outro sobre a Sagrada Escritura e outro sobre o Sagrado Magistério. Compre essa coleção também, vai te ajudar demais, tá? Se você tiver um entendimento básico dos 3 pilares, você não é enganado. Por que eu digo isso? Porque você vai entender que a Sagrada Escritura, ela é de interpretação da igreja, porque 1 Timóteo 3,15, por exemplo, diz que a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, e não os pastores protestantes. Então, se você quer ser blindado, protegido, você precisa ter esse entendimento. Porque o que é que o protestante faz? Ele tenta confundir sua cabeça, dizer que é só a escritura e etc e tal. Ora, mas os próprios protestantes não vivem o que está escrito na Sagrada Escritura. Tanto é que eles não possuem uma única doutrina, eles não possuem um único pensamento, eles não possuem um único rebanho. Então eles não vivem o que está na Bíblia. Então eles distorcem a Sagrada Escritura. Então nós precisamos ter esse entendimento do que é a tradição, o que é a Sagrada Escritura e o que é o Sagrado Magistério, para não sermos enganados por esses hereges, né, por essas seitas. Então aqui está o entendimento básico. Você entender que os documentos da igreja possuem um grande valor, o catecismo da Igreja Católica possui um grande valor, que a Sagrada Escritura ela precisa ser explicada pela Santa Igreja, pois é a igreja que é coluna sustentáculo da verdade. Tanto é que quando Jesus fundou a igreja, lembra do texto bíblico de Mateus 16, do 13 ao 19, aonde ele diz o que é que o povo diz que eu sou, e daí a opinião do povo era errada. Daí ele olha para o magistério da igreja e pergunta, né? E ali Pedro, então, não foi a carne nem o sangue que revelou a ele, mas o Deus Pai que está no céu, falou a verdade. Veja, a verdade ela vem da igreja, ela vem do magistério da igreja, ela vem da santa tradição, entendeu? Então, se você tiver um entendimento básico sobre os 3 pilares da fé, você não será enganado. Porque você vai olhar para os protestantes e vai dizer, olha, eu não creio na sua interpretação, acredita na interpretação da igreja. Até porque a interpretação protestante nasceu com 16 séculos de atraso, né? Então, em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece os 3 pilares da fé católica, nós estamos libertos da ignorância e das mentiras. E assim a gente consegue se blindar contra todas as mentiras que existem no mundo, né? Segunda pergunta: como os pais devem educar seus filhos na fé? Gente, isso aqui é um desafio intenso, né? Um desafio muito grande para a nossa atualidade, porque as famílias estão sendo bombardeadas pela pornografia que a mídia prega, a gente está presenciando muita perversão nas escolas, tem toda uma investida do diabo dentro do meio político para corromper as crianças. Então aqui aumenta a responsabilidade dos pais de educarem seus filhos. É muito importante os filhos terem aí um procedimento doutrinário, né?
colocar os filhos num grupinho de crianças, já de criança, colocar o seu filho para participar de alguma coisa da igreja, levá-lo à Santa Missa, estar constantemente explicando as coisas espirituais desde pequenininho, isso é essencial. Colocá-lo no catecismo, nos grupos de perseverança, tudo isso é uma das formas de os pais educar. Mas principalmente os pais devem educá-los dentro de casa e dando testemunho, principalmente isso, porque senão os filhos vão se perder. Bento XVI, na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, chegou a escrever: através da fidelidade e unidade da vida familiar, os esposos são para os seus filhos os primeiros anunciadores da palavra de Deus. Veja, através da fidelidade, da unidade da vida familiar. Bento XVI então diz: se você quer ter seus filhos cristãos, você precisa ter fidelidade a Deus e você precisa ter uma unidade na vida familiar. Ou seja, você se une a Deus e coloca Deus no centro da sua família, tendo assim a unidade familiar. Então, se eu sou fiel a Deus, eu trago esta fidelidade para a igreja doméstica, como dizia São João Paulo II, que é a nossa casa, a nossa família. Então ele diz: os esposos são para os seus filhos os primeiros anunciadores da palavra de Deus. Então você não pode esperar que alguém venha pregar para os seus filhos. Não, você é o primeiro pregador. Você, marido, você, esposa, você pai, você mãe, vocês são os primeiros pregadores de seus filhos. Então, preguem a verdade desde o início, né? 2 Timóteo 3:2, por exemplo, dá-se o exemplo de como também os meus antepassados serviram. Então, eu busco servir a Deus como os meus antepassados serviram. Veja só que essa transmissão, né, de pais para filhos tem um profundo significado, uma profunda importância. Tanto é, lá em 2 Timóteo 3, versículo 2, menciona isso, né, essa transmissão. Amém? Terceira pergunta: ouvi alguém falar que Deus criou a humanidade e lhe abandonou. Não há comunicação. Como responder? Gente, existem diversas linhas de pensamento, né? Existem algumas pessoas que dizem que existe um ser superior que não dá para se explicar, né? Pessoas que têm aí o pensamento mais puxado para o lado do ateísmo, do gnosticismo e por aí vai. Bom, gente, o Catecismo da Igreja Católica, aqui no 301, vai nos falar da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui para vocês. Diz assim logo no começo: com a criação, Deus não abandona sua criatura a ela mesma, né? Ou seja, Deus ele não abandona a sua criatura a ela mesma. E lá em Mateus 28:20, nosso Senhor, ele diz claramente que eis que estou convosco todos os dias. Então, isso é distorção, né? Tem gente que acredita nisso. Eu recomendo você a estudar a vida dos santos da igreja, dos milagres eucarísticos, né? Dois vídeos que eu recomendo muito para que as pessoas que têm uma fraqueza aí de, sei lá, muitas dúvidas em acreditar e etc. Eu recomendo você documentário da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe e o Milagre de Lanciano, né? Assiste esses dois documentários que vai ajudar você a entender que Deus não nos abandonou. E existem também testemunhos de grandes experiências com Nosso Senhor, de pessoas que entram nos grupos de oração, sentem o agir de Deus, mudam de vida, milagres que acontecem, enfim. Até nem precisa que isso aconteça para termos a certeza que Deus existe. Todo efeito inteligente precisa de uma causa inteligente para que exista. Então Deus é a causa de todas as coisas, né? Existe uma historinha que eu já contei várias vezes, que um jovem, ele tinha um professor ateu, o professor vivia dizendo que tudo era fruto do acaso e etc e tal, e desafiou uma vez o jovem a provar a ele que Deus existe. E daí o jovem foi para casa, pensou, orou, e Deus disse: faça uma maquete dos planetas. E ele gastou um dinheiro legal aí na maquete, deixou a maquete bem bonita, muito bem feita. Chegou mais cedo na sua faculdade, colocou a maquete em cima do birô, lá no birô do professor. Todo mundo que passava admirava aquela obra-prima linda, maravilhosa que aquele jovem fez, aquela maquete linda.
E todo mundo admirado quando o professor entra na sala, olha para a maquete e diz: nossa, que coisa linda, quem foi que fez? O jovem ironicamente levanta e diz: quem fez isso foi o acaso, professor. Daí o professor ficou sem argumento, né? Disse: o senhor acha que uma maquete não pode ser fruto de um acaso? Imagine o universo, que tem uma harmonia tão linda, que tem uma beleza tão infinita, não pode ser fruto do acaso. Então, acreditar nessas baboseiras dos ateus, né? É como você acreditar que você pegar uma bomba, botar ela dentro de uma loja que tem todas as peças para se fazer uma moto, e você acender essa bomba acreditando que depois da explosão vai estar uma moto pronta, toda montadinha, toda funcionando. Isso é falta de lógica, amém? Então Deus não nos abandonou, gente. Deus está conosco sim. E Deus, acima da frase Deus existe, na verdade, teologicamente falando, é melhor você dizer que Deus é. A palavra certa é essa, Deus é. Porque tudo aquilo que existe precisa de uma causa para a sua existência. Então, quando a gente utiliza esse termo, que Deus existe, na verdade é para facilitar o entendimento das pessoas, para afirmar que Deus ele é eterno, ele está aqui, ele vive, ele reina, ele é nosso Senhor. Amém? Então, meus irmãos, é isso. Esse foi mais um Pode Perguntar. Muito obrigado a todos vocês que participam desta evangelização, divulgando esses vídeos em todos os grupos do seu WhatsApp, tá bom? E reforçando aqui, você que ainda não adquiriu o nosso material de evangelização, entre em contato conosco e eu passo os preços para você, o combo promocional, para você receber esse estudo aprofundado. E você também que puder ajudar a nossa missão financeiramente, o Pix para ajudar a nossa missão está aí na tela do vídeo. Louvado seja Deus. Amém. Até a próxima e compartilha.